Ora, Bom então, dia. bom Bom dia. dia. Esta, estas jornadas estão a ser gravadas, como já perceberam. Bom dia, bem-vindos. Para esta abertura de sessão, encontro-me a mim, Bom Ana Paula dia. Rocha, a fazer o papel de anfitriã, em nome da equipa do Plano de Formação. As nossas jornadas desenvolvem-se sob o tema Ações Transformativas para a Aprendizagem e Inclusão Curricular e constituem-se como uma ACD que, caso assinalem a vossa presença digital no link que será partilhado no início e no final, vos permitirá obter um certificado enviado posteriormente pelo CENFORES. Com a escolha deste tema para as jornadas deste ano, tínhamos em mente proporcionar a todos uma reflexão sobre processos que promovem dinâmicas na sala de aula com elevado potencial motivador para aprender. Portanto, era esta a nossa intenção. Sabemos, aguardem só um bocadinho para dar aqui a entrada, sabemos bem como a opção de ensino mais clássica e tradicional é a versão enciclopedista que mobiliza uma lógica perpetuamente aditiva, introduzindo um saber disponível em formato forçosamente simplificado, mas que será certamente ineficaz na produção de verdadeiro conhecimento. A estruturação dos conteúdos e as metodologias para os apresentar nos currículos prescritos, que não se queira enciclopedista e estéril, deve privilegiar um conhecimento articulado com competências, através de saberes funcionais, científicos e culturais. Assim se garante a motivação para a apropriação de processos que permitem aceder ao conhecimento e construí-lo em todas as suas dimensões. Só admitir aqui mais uma colega. Então, e afinal, o que é mesmo o currículo? Segundo Roldão, em sentido lato, corresponde ao corpo de aprendizagens, isto é, conhecimentos de vários tipos e níveis, valores e técnicas, de que é necessário os alunos apropriarem-se para se integrarem satisfatoriamente em sociedade. Assim, constitui-se como um percurso de aprendizagem face aos objetivos e oportunidades proporcionadas. Portanto, quanto mais desafiantes e atuais forem essas oportunidades pedagógicas, ligadas também à realidade próxima dos aprendentes, melhor se dá a apropriação do saber e o desenvolvimento das competências envolvidas. Ora, tendo em mente o nosso trabalho, que é tão desafiante em sala de aula, o objetivo de o enriquecer e o facto de que o currículo constitui o núcleo definidor da existência da escola, trazemos alguns convidados que gentilmente acederam a partilhar conhecimento com a Escola Secundária da Ramada. Portanto, não temos umas jornadas focadas na utilização de games ou na estratégia escape room, mas sim em práticas e recursos que podem representar ganchos motivacionais, que são efetivamente pedagogias dinâmicas promotoras das competências do PASEL e que estabelecem ambientes inovadores de aprendizagem. Ora, penso que dei entrada a toda a gente que estava, só mais uma. Antes de dar a palavra ao nosso primeiro convidado da sessão plenária que se segue, gostaria de cumprimentar os comunicadores convidados, que poderão encontrar-se desde já a assistir à sessão de abertura. Sei que pelo menos o primeiro está aqui, porque entretanto não fui prestando muita atenção aos nomes das pessoas que estava a admitir, e portanto vou agora lançar o link no chat para marcarem a presença inicial, mas atenção que no final das sessões de hoje voltarei então a lançar o link. Ora, ele vai agora então seguir para todos, prestem atenção ao chat, está bem? Abram a caixinha do chat que tem a indicação de, pode ser chat ou bate-papo, depende dos vossos, depende da forma como o vosso Zoom está configurado. E agora no chat já seguiu então o link para fazerem a vossa, assinalarem a vossa presença. Eu aguardo agora um pouquinho, portanto, tratem disso.
Portanto, neste momento estamos aqui num compasso de espera para todos poderem assinalar a sua presença no link, que eu vou voltar a lançar, porque entretanto admiti mais algumas pessoas. E vou repetir outra vez, porque entrou mais pessoas. Ora, e então começo por apresentar o Dr. Cláudio Azevedo, pois é assim que o Luís gosta de ser conhecido. É bacharel em Ciências Navais pela Escola Naval do Rio de Janeiro, professor de Matemática do ensino básico e secundário pelo Programa Especial de Formação de Docentes da Universidade Católica de Brasília. Admiti só mais uma pessoa, desculpe, Cláudio, por esta interrupção. Portanto, eu volto a dizer que é professor de Matemática do ensino básico e secundário pelo Programa Especial de Formação de Docentes da Universidade Católica de Brasília, mestre em Comunicação Educacional Multimédia, que concluiu na Universidade Aberta de Lisboa, e doutor em Política e Estratégia Marítima pela Escola de Guerra Naval do Rio de Janeiro. Portanto, novamente admiti mais pessoas. Paula, sim. Eu colocarei o link. Ok, pronto, então já não me preocupo com isso. Sim, sim. Entretanto, estão a entrar mais. Pronto, então, bom dia. Peço desculpa por esta interrupção, e então estava eu a dizer que é doutor em Política e Estratégia Marítima pela Escola de Guerra Naval do Rio de Janeiro. Portanto, tem um currículo excepcional, muito conhecimento, que simpaticamente nos irá disponibilizar durante sensivelmente a próxima hora. Tanto eu como a colega Prazeres ou o colega Rui Lourenço estaremos atentos ao chat para moderar as questões que vierem a ser colocadas ao nosso convidado. Muito obrigada, Dr. Cláudio. Bem-vindo a este espaço virtual para nos falar de um olhar sobre os games em educação. E agora o palco é seu, pode iniciar e muito obrigada. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia a todos, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Ver se vai entrar aqui corretamente. Estamos a ver. Tudo bem, né? Sim, ok. Tudo bem. Perfeito. Então, vou iniciar. Bom dia. Era algo assim, um dos primeiros jogos digitais. Um jogo de 2 dimensões que simulava um tênis de mesa. Um jogo extremamente simples, mas que, na nossa imaginação, acreditávamos estar disputando realmente uma partida, como se estivesse com uma raquete na mão. Um jogo simples, mas proporcionava muita diversão. E eu sempre procuro me lembrar disso. Jogos simples, às vezes atividades simples, proporcionam muito entretenimento. No Natal de 1977, foi anunciado o primeiro jogo digital fabricado no Brasil, o telejogo Filco. Eu fui um privilegiado, porque, na época, com 15 anos, eu pude jogá-lo na casa de um amigo. Foi o meu primeiro contato com um videogame. De qualidade gráfica extremamente simples, ele disponibilizava 3 jogos: futebol, tênis e paredão. E seus controles eram fixos no equipamento. Quem fizesse 15 pontos primeiro ganhava a partida. O primeiro console brasileiro, apesar de fabricado no Brasil, tinha sua tecnologia vinda de fora, da americana Philco. Desta forma, eu vivenciei a entrada e a difusão dos jogos digitais na cultura brasileira. Em Portugal, também em 1977, foi lançada a TV Brinca, considerada a primeira consola de videojogos portuguesa. Semelhante ao Brasil, a TV Brinca não passava de uma espécie de versão traduzida da Videomaster, uma consola doméstica produzida em Inglaterra. A TV Brinca marcou o início do interesse nacional pelo mercado dos videojogos.
Para quem quiser conhecer mais sobre a história dos videojogos em Portugal, eu recomendo o livro do professor Nelson Zagallo, bem como alguns vídeos e recomendações que eu farei durante esta apresentação. E todas essas citações que eu farei estão em um sítio da internet, cujo endereço eu passarei no final da palestra. Voltando a 1977, 2 anos depois do meu primeiro contato com o videogame, eu entrei para a Escola Naval. E durante a minha carreira militar, eu embarquei em navios de superfície submarinos. E a área de educação passou a despertar o meu interesse e entusiasmo. Dos treinamentos que aplicava a bordo até a docência em cursos universitários, aprendi sobre técnicas de ensino e fui instrutor da Escola de Submarinos da Marinha do Brasil, onde operei com simuladores de alto nível tecnológico. Simuladores com alto grau de realismo, com cenários praticamente iguais aos que vivíamos a bordo, a ponto de muitas pessoas ficarem até enjoadas, mareadas, achando que a sala estava balançando, mas nada disso estava acontecendo. A simulação era tão bem feita que achávamos que estávamos em um navio como se fosse real. Também trabalhei com simuladores de submarinos, como esse do qual vemos a estrutura externa. No interior dessa estrutura, temos uma réplica quase perfeita de parte de um submarino real. Similar aos simuladores de voo, a estrutura se inclina, simulando a subida ou a descida do submarino, sendo possível até produzir uma fumaça densa e branca para exercícios de combate a incêndio. Mas nem sempre foi assim. Por exemplo, as imagens geradas para simular o que víamos nos periscópios, hoje geradas por empresas cinematográficas, no passado, tínhamos que improvisar, e eram usados navios de madeira ou de plástico que eram girados com a mão para simular a aproximação dos navios. E usávamos computadores mecânicos, sim, computadores com engrenagens que tinham que ser lubrificadas, assim como lubrificamos as engrenagens da nossa bicicleta. E foram construídos baseados nas primeiras máquinas de calcular mecânicas que faziam as 4 operações básicas sem a necessidade de energia elétrica. Dessa forma, também pude acompanhar a evolução dos simuladores navais, desde os sistemas rústicos, operados manualmente, até os sistemas mais modernos, que simulam com exatidão um navio ou um submarino. E o que eu aprendi, recordando daqueles simuladores antigos, foi que mesmo os sistemas simples podem acarretar bons treinamentos e bom aprendizado. E será que os simuladores podem ser considerados games? Eu acredito que sim, porque apresentam os mesmos elementos de um jogo digital. E também é importante ressaltar que, assim como nos simuladores, muitos jogos não precisam ter vencedores e perdedores. O jogo precisa ter objetivos e, assim, cumprir a sua finalidade, seja de entretenimento ou de educação. Existe até um jogo, criado por Gonzalo Frasca, que o próprio criador define como um jogo muito estranho, onde a única jogada vencedora é não jogar. No site que divulgarei no final da apresentação, será possível obter mais informações sobre este game. Voltando à linha do tempo, eu nunca fui um jogador frequente, um gamer assíduo, mas pude jogar em vários lugares onde trabalhei que disponibilizavam os videojogos nos tempos de descanso, nos intervalos de folga. Depois do telejogo Phil, brinquei com Atari, Super Nintendo, PlayStation 2, além de jogos para PC e telemóvel. Em 2017, quando já fazia o mestrado em Comunicação Educacional na Universidade de Lisboa, e também não imaginava que pouco tempo depois estaria a viver aqui em Aveiro, cursei, em paralelo à parte curricular do mestrado, o Programa de Formação de Professores da Universidade Católica de Brasília, quando fui capacitado como professor de matemática
para o ensino secundário e anos finais do ensino básico. Durante o meu estágio, quando conheci em loco a situação de uma escola pública do Rio de Janeiro, percebi o desinteresse dos alunos, grande preditor de que seja a hora de atualizar a abordagem do professor em sala de aula. Toda essa história e experiência acarretaram algumas reflexões e necessidades. Avaliar a aplicabilidade de uma dada metodologia ao contexto e aos objetivos da disciplina. Diferenciar a aprendizagem significativa de aprendizagem mecânica. E aproximar-me mais dos meus alunos. E entendi que os videojogos poderiam contribuir para esses objetivos. Assim começou o meu primeiro olhar. O meu primeiro olhar sobre games em educação. Título dessa apresentação. Eu dividi essa palestra em 4 partes. Na primeira, que eu acabo de concluir, mostrei os meus primeiros contatos com a educação e os videojogos. Na segunda parte, apresentarei o meu olhar acadêmico decorrente da minha pesquisa sobre o tema. Na terceira, um olhar prático que me ocorreu a partir da minha experiência. E no epílogo farei uma partilha de práticas como professor de matemática de um centro de explicadores aqui em Aveiro. O que é um olhar? O olhar, no caso desta apresentação, significa fazer uma análise, fazer uma avaliação. E assim eu vou mostrar o meu olhar, compartilhar a minha análise de como os games podem ajudar os professores a inovar na sala de aula. E não tenho dúvidas que no decorrer desta manhã também vou aprender com os colegas e aprimorar o meu olhar sobre games na educação, bem como aprender outras formas de motivar os alunos para a aprendizagem e assim criar ganchos motivacionais. Vamos então para o segundo capítulo. Apresentarei então de uma forma sucinta a minha pesquisa realizada durante o mestrado de Comunicação Educacional na Universidade Aberta, onde fui orientado pela professora Lúcia Mante. Embora realizada no contexto Brasil, obtive muitos ensinamentos que entendo que valem para qualquer escola, professor ou sala de aula. Organizei este capítulo da seguinte forma. Primeiro, farei uma contextualização do estudo, em seguida, dou conta dos procedimentos utilizados na pesquisa e, por fim, faço uma análise do conteúdo, concluindo com uma breve discussão dos resultados obtidos. Tive a oportunidade de constatar, tanto em escolas e universidades, bem como nos diversos locais onde trabalhei, organizações civis e militares, o fato dos jogos digitais atraírem e ocuparem cada vez mais o tempo na vida das crianças, jovens e adultos. Há que ressaltar o recente contexto de ensino e aprendizagem fortemente marcado pela pandemia do Covid-19 e pelo ensino à distância, que veio a intensificar o interesse de professores e educadores pela temática dos jogos digitais. Para a fundamentação teórica, estudei os conceitos e elementos tanto dos jogos digitais como dos não digitais. Examinei também as conexões dos games com educação, indústria e mercado. Minhas principais referências foram Huizinga, Chu, Mark Prensky, Paul D, Bula e Cap. E no contexto brasileiro, os professores Francisco Tupi, André Bataiola e João Matar. Realizei ainda um estudo sobre os primórdios dos games no Brasil e no mundo. Recomendo, então, com empenho a leitura do livro Apresentação Baseada em Jogos Digitais, de Mark Prensky. Procedimentos de pesquisa. Como indica o título, realizei uma análise de artigos científicos com o intuito de dar resposta à seguinte questão de partida: como os artigos científicos apresentam e compreendem os jogos digitais na educação brasileira.
Desta forma, defini o seguinte objetivo: analisar a produção de artigos sobre jogos digitais em revistas científicas selecionadas dentre as classificadas no banco da CAPES, no contexto da educação brasileira. A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, uma fundação vinculada ao Ministério de Educação do Brasil, que disponibiliza acesso a diversos conteúdos em formato eletrônico, textos de mais de 45 mil publicações periódicas brasileiras e de outros países. A pesquisa foi, então, delineada pela revisão sistemática da literatura, a qual foi arquitetada com base no processo concebido pelo professor Paulo Faria em seu livro Revisão Sistemática da Literatura, escrito a partir da sua tese de doutoramento em Ciências da Educação para a Universidade do Minho. Seguiu o sistema apresentado no livro com uma mínima alteração, que foi submeter os artigos aos critérios de exclusão antes dos de inclusão. Como se tratava de um mestrado muito conectado com a tecnologia, a revisão de conteúdo teve suporte do software Iramutec, um programa estatístico para análises de conteúdo. Partindo, então, de uma questão de investigação clara, elaborei a equação de pesquisa para consulta no banco de dados da CAPES. Considerei as variadas denominações para jogos digitais, games, jogos eletrônicos, videojogos, etc. Foram mais de 10 termos sinônimos no singular e plural, o que contribuiu para um levantamento mais abrangente. Assim, utilizando o operador de busca OR, elenquei os diversos vocábulos referentes aos jogos digitais. E, a fim de obter apenas resultados relacionados ao contexto educacional, utilizei o operador de adição AND com o tema educação. Desta forma, fazendo essa interseção, obtive, então, artigos que foram filtrados utilizando os filtros existentes do banco de dados. Primeiro, selecionei o filtro artigos, a fim de excluir resenhas editoriais e glossários. Em seguida, revisados por pares, por considerar a qualidade da documentação essencial para o caráter acadêmico do estudo. E selecionei apenas artigos em português, considerando o contexto Brasil. Não houve limitação do horizonte temporal, por tratar-se de uma temática relativamente recente. Obtive, então, 730 artigos. Em seguida, aplicado os critérios de exclusão, chegamos a 49 artigos. O termo game foi o grande vilão, responsável pela grande quantidade de artigos não relacionados a jogos digitais. A palavra apareceu nos abstracts de artigos como Power Games, Political Game, Social Game, Board Games e Olympic Games. Análise e conclusões. Foi possível verificar que a maior parte dos trabalhos abordou exclusivamente a educação formal, o que era esperado, pois, em geral, a educação é pensada em termos de ensino tradicionais. Porém, como professores e pesquisadores, consideramos fundamental que a educação seja percebida de forma mais ampla. Foi, então, relevante constatar que 20% do corpus tratou da educação não formal e 10% da informal. E ainda que 6 artigos versaram sobre mais de uma modalidade da educação. Quanto às áreas de conhecimento e disciplinas, destacaram-se a matemática, a saúde e o desporto. A área da saúde verificou-se principalmente o uso de simuladores. Se considerarmos o desporto contido na área da saúde, esta passa a ser a aplicação de 1/4 do corpus. Videojogos que envolvem dança e esportes também são sido usados com sucesso em diversas escolas. Com relação ao nível escolar, o ensino fundamental e o ensino médio, que correspondem ao ensino básico e o secundário em Portugal, foram os mais presentes, revelando a forte identidade dos games com crianças e adolescentes. Antes de usar o Iramutec, realizei uma análise preliminar no qual foram destacados temas recorrentes e relevantes,
dentre os quais destaco o feedback, o game como processo de avaliação e as potencialidades dos games como desenvolvimento de cognição e habilidades. O Iramutec é um programa que nós selecionamos os textos dos artigos. No caso, eu fiz uma seleção, preparei os textos, as conclusões dos textos, as conclusões dos artigos, para serem introduzidos no programa, e assim ele faz uma análise lexical e separa os textos em grupos. Desta forma, constatou-se a existência de 2 mundos lexicais, distribuídos em 2 eixos. O eixo denominado Games e Civilização considerou o caráter social e o potencial desenvolvimento intelectual decorrente da prática de games. Esse eixo contém as seguintes classes. A classe 1, chamada de Games, Educação em Saúde e Educação Profissional, abrange os artigos que consideram o uso dos jogos digitais na qualificação ou habilitação para o exercício de uma atividade profissional, podendo ser feito em escolas ou no ambiente de trabalho. A classe 2, Games, Educação em Saúde e Educação Profissional, apresenta a relação dos videojogos com as crianças e os costumes que distinguem os grupos sociais. Na classe 3, considerou-se a interatividade, proporcionada pelos games, como recurso para a partilha de saberes, intervindo no discurso do outro e produzindo coletivamente a aprendizagem. Foi denominado Games e Educação Interativa. O segundo eixo, designado Games na Escola, Cognição e Desporto, concebe os jogos digitais como uma ferramenta de ensino inserida em um sistema escolar. A classe 4, Games, Matemática e Educação Curricular, mostra uma forte associação dos jogos digitais com o ensino da matemática. No entanto, também incluiu artigos sobre o uso de games na física, química, educação ambiental e informática. Na classe 5, destacaram-se artigos que observaram as relações dos videojogos com as atividades escolares básicas. Foi então chamada Games, Educação em Sala de Aula e o papel do professor. Por fim, a classe 6, Games e Educação Física, o desporto, que engloba os textos que destacam a motivação decorrente da prática de videogames, em especial os exergames, que estimulam o exercício físico, a dança ou fisioterapias. Dentre os artigos com foco na educação profissional, educação física, cultura e educação básica, houve um equilíbrio entre as abordagens práticas e teóricas. Por outro lado, nos artigos que versaram sobre interatividade, educação curricular, matemática, sala de aula e o papel do professor, o caráter prático prevaleceu. A predominância na totalidade dos artigos de caráter empírico revela o desejo e entusiasmo de empregar-se os jogos digitais como ferramenta de ensino e aprendizagem. No entanto, lembrando que a pesquisa aborda o contexto brasileiro, os trabalhos apresentaram tão somente ações isoladas e incipientes. Observou-se a ausência de práticas maiores em tempo e intensidade. Acho interessante mencionar aqui o exemplo de aprendizagem da Quest to Learn, uma escola experimental da cidade de Nova York, onde todas as matérias são ensinadas por meio de jogos digitais. Os alunos, na faixa dos 11 aos 17 anos, além de jogar, também elaboram estratégias e desenvolvem seus próprios games. A escola é pública e mantém-se com os mesmos recursos que as demais escolas da rede. Entretanto, os professores têm o apoio de especialistas em currículo e de games. Dificuldades e desafios. Como dificuldades e desafios constatei na educação brasileira? Primeiro, a necessidade de formação específica para que os docentes possam empregar de forma adequada os games e outras tecnologias. A desigualdade de oportunidades decorrente da disponibilidade de computadores e de internet de boa qualidade. E as poucas ações públicas e privadas de incentivo à pesquisa no setor.
Como professor, acredito que o trabalho que realizei tem a capacidade de estimular outras questões sobre os jogos digitais na educação, tais como a interação decorrente da prática de jogar, os serious games na educação formal, a influência dos games na educação informal, e, embora não diretamente relacionado ao meu trabalho, a gamificação. Destacando que, nesta manhã, teremos uma partilha de práticas em gamificação pela professora Vera Rodrigues. Acredito ainda que o meu trabalho possa constituir uma base sólida para quem quiser começar a explorar os jogos digitais e incorporá-lo em suas práticas. Inspirado pela frase do professor Francisco Tupy, para o conhecimento, o pensar e a reflexão não existe game over, continuei meus estudos sobre o tema e apresentarei agora, nessa terceira parte desta apresentação, o meu olhar prático sobre o uso de games. Após concluir o mestrado, comprei um videojogo PlayStation para o meu filho Arthur. Comprei, pois aprendi sobre as potencialidades dos games para a criatividade, a resolução de problemas, o raciocínio sistemático, o planejamento, a comunicação e o trabalho em grupo. Comprei, pois aprendi porque aprendi sobre as potencialidades dos games. Estudei os elementos dos jogos digitais e selecionei para comentarmos hoje, em uma abordagem prática, a relação de 3 desses elementos com a educação: interatividade, matriz audiovisual e jogabilidade. Começaremos pela matriz audiovisual. Muitos games educativos não alcançam seus objetivos em virtude de seu fraco componente visual. O jogador, acostumado com uma imagem de qualidade, como a do Sims, um jogo comercial, não encontra a mesma propriedade em um jogo educativo, o que pode causar desinteresse. Ocorre uma combinação cada vez mais intensa do mundo dos games com as produções cinematográficas. A indústria de games já é a segunda maior no entretenimento, atrás apenas da televisão. Interessante observar que o game é elemento identitário, elemento de moda. Quantos filmes e livros hoje não são baseados em videojogos? Porém, quando penso que vou encontrar meu filho a jogar Shinobi Strike ou Fortnite, encontro ele a jogar Gênio Quiz. Com licença, filho. Chegue um pouquinho para o lado. Ok. O Gênio Quiz, um jogo mal elaborado no conteúdo e na forma. Mas eu não falei que o visual, o design é importante? Sim. Porém, mais importante é a jogabilidade. Elemento relacionado às experiências e sentimentos que o game proporciona. A jogabilidade é a característica principal dos jogos digitais. É o elemento que determina se um jogo é bom ou mau. Melhor explica Paul D. Os bons games seduzem, cativam. Como diz Vitor Prado, criam ganchos motivacionais. E assim, o jogo engaja os participantes com motivações internas e externas. Voltando ao Gênio Quiz, com seu aspecto feio e mal acabado, mais um detalhe. Quando se erra uma pergunta, há que se voltar ao início e responder tudo novamente. E são 50 questões. Parece chato, cansativo. Perguntei então ao meu filho, por que você gosta de jogar Gênio Quiz? Porque é irritante, ele respondeu. Irritante significa chato, desagradável, mas também significa excitante, provocante. O gamer quer vencer o desafio, a sedução, a jogabilidade. Preparei, então, no PowerPoint um jogo similar, com a mesma sistemática.
porém mesclando perguntas agregadoras com perguntas divertidas. E tive sucesso. Ele gostou do jogo. E pude, meses depois, em um evento na Fábrica da Ciência de Aveiro, constatar a eficácia do jogo, quando ele explicou corretamente que, para facilitar o voo das aves, os seus ossos são pneumáticos, assunto de uma das questões que eu havia elaborado. Verifiquei na prática que não precisamos ser profissionais, game designers, para usar games na educação. Precisamos, sim, de observação e criatividade. Harari diz que aos professores falta a flexibilidade mental que o século XXI exige, pois eles mesmos são produto do antigo sistema educacional. Precisamos de ambientes inovadores de aprendizagem, tema que será abordado daqui a pouco pela professora Silvia Colvaneiro, o que muito contribuirá para a nossa aptidão e versatilidade. Mas precisamos sempre pensar em significação, e não em usar um game apenas para fazer diferente. Dificuldades técnicas e financeiras podem ser remediadas com o uso de imagens e vídeos de jogos. É comum os jogadores assistirem vídeos de gamers jogando. Aqui mesmo na minha casa acontece muito. Uma alternativa também são as leituras e conversas sobre os games que já fazem parte do cotidiano dos alunos. Games comerciais, não criados com viés educativo, também podem colaborar na aptidão de resolver problemas e motivar o aprendizado. Outra opção bastante interessante é o próprio aluno programar e produzir jogos. Com suporte a acesso a ferramentas adequadas, como o Scratch e o RPG Maker, o entusiasmo de jogar pode se transformar em entusiasmo para produzir. Assim como tocar no instrumento, é provável que fazer games também passe a fazer parte da cultura dos jovens. Infelizmente, educação e games não costumam ser vistos como parceiros, mas como inimigos. A combinação dos games com a educação deveria e pode se tornar cada vez mais coesa. E ela não depende de tecnologia, mas sim de empirismo e criatividade. Por exemplo, no jogo Pokémon GO, podemos pesquisar como funciona o game, por que ele precisa de GPS. O que é um GPS? O professor Francisco Tupi, que costuma usar os games em suas aulas, principalmente o Minecraft, nos passa sua receita, seu checklist. Quando ele conhece um jogo, ele faz 3 perguntas. O que eu posso aprender com este jogo? Como compartilhar o que estou a aprender? O que vocês aprenderam com este jogo? Em tempos de pandemia ou de guerra, podemos ainda questionar como este jogo pode nos ajudar neste momento que vivemos. Os games podem provocar reflexões. Os games podem proporcionar interatividade. Existe interação social dentro dos games e, por sua causa, fora deles também. Os jogadores trocam mensagens ou criam salas de aula salas virtuais. São espaços de afinidade onde os jogadores se ajudam e se atualizam sobre os games e mantêm contato. Voltando a Harari, ele diz que muitos especialistas em pedagogia alegam que as escolas deveriam ensinar os 4 Cs. Pensamento crítico, comunicação, colaboração e criatividade. Acredito que os jogos digitais podem ser grandes aliados desses objetivos. Vamos recordar, então, os 3 aspectos que abordei. Falamos de 3 elementos dos jogos digitais. A matriz audiovisual, importante para atrair a atenção do aluno. A jogabilidade, para mostrar que, mesmo com poucos recursos,
podemos criar games que contribuam com a aprendizagem. E a interatividade, que podem ser usadas para provocar reflexões a partir dos jogos digitais. O Covid fez com que professores acostumados com o presencial fossem obrigados a ir para casa e, no dia seguinte, transmitir as suas aulas igual os youtubers fazem com os jogos digitais. Professores também, os pais, assim como os professores, também tiveram que se reinventar. Por exemplo, por iniciativa do pai de um coleguinha do meu filho, criamos a Escola dos Amigos, um grupo de 4 pais, onde cada semana um pai era professor. O ponto alto foi uma aula sobre os países de língua portuguesa, quando um português residente em São Tomé e Príncipe entrou ao vivo naquela aula online para falar daquele país. Concluindo, então, essa minha visão acadêmica, vou passar agora para uma partilha de práticas, a partir de minha experiência como professor de matemática aqui em Aveiro. Primeiro mostrarei casos de sucesso, mas também mostrarei casos de fracasso e insucesso que tive. Primeiro foi essa aula que criei no PowerPoint para um aluno da 3ª série. Foi um jogo feito baseado no Gênio Quiz, que eu falei anteriormente. Eu sempre procuro criar uma abertura motivante com movimentação e som, com uma música para atrair a atenção do aluno, que tem dado certo. E, em seguida, são formuladas as questões, e as questões vão sendo apresentadas à medida que ele acerta, vai passando para a questão seguinte. E, assim como o Gênio Quiz, quando o aluno errava, ele tinha que voltar para o início e retornar a responder as questões desde o início. No caso, eu não preparei 50 questões, era em torno de 20 ou 25. Esse tipo de aula deu certo, mas depois eu pude ir aprimorando essa técnica. Aqui foi a aula que eu preparei para uma aluna da 2ª série, que eu já usei uma estratégia diferente. Aí eu apresentava a questão, mas já não apresentava logo as opções de resposta, para evitar que o aluno fosse tentando acertar sem antes raciocinar. Então, ele tinha que clicar antes nessa parte cinza para que as opções aparecessem. Então, eu antes conversava sobre o aluno sobre a questão, via qual era a resposta dele, às vezes já apresentava outras questões ou enriquecia a teoria daquele tema, e só então depois ele poderia ver as opções que eram apresentadas. Então, esse foi um tipo de trabalho que eu tenho utilizado com sucesso. Sempre as opções aparecendo depois que o aluno já tinha feito o cálculo ou estudado a questão. Aqui foi um escape room que eu fiz depois que eu estive com meu filho na fábrica de Centro Ciência Viva de Aveiro. Nós participamos de um evento sobre escape room e eu achei muito interessante. Procurei fazer uma adaptação dele no PowerPoint. E, nos últimos dias, tomei conhecimento do e-book do professor Mário Guedes, que é um dos apresentadores de hoje, e eu pude aprender ainda mais sobre os fundamentos do escape room e espero, dessa forma, aprimorar os meus próximos trabalhos. Esse jogo, eu primeiro também fiz uma abertura com som e vídeo para atrair a atenção do aluno, né? Criar um clima de suspense, de tensão. E normalmente os alunos gostam disso, né? Quando botam, né, apelando para a matriz audiovisual, sempre é interessante para nós começarmos, né, quando apresentamos um jogo. Esse jogo, ele foi feito. Esse jogo foi feito num contexto de uma pet shop. Então, o aluno entrava numa pet shop e tinha que responder uma série de perguntas para poder sair da pet shop, e a cada acerto, a cada vez que ele acertava uma pergunta,
ele ganhava um dos números necessários para poder clicar e sair da pet shop. Então, íamos para as questões. À medida que ele ia acertando, ele ia recebendo um número para poder digitar na hora da saída da pet shop, né, que possibilitaria ele a sair da pet shop. Ali foi o número 2, aqui ele acertou. Vinha o número 7, então ele ia anotando esses números, respondendo as questões. Eu também usava alguns textos e sons em inglês, porque onde eu dou aula, os alunos normalmente estudam inglês. Eu não sei se o som do jogo está perfeito. sendo ouvido por vocês. Está sim. Bom? Está. Sim, que bom. Ótimo. Que bom. Então, aqui, à medida que ele ia respondendo, ele ia pegando os números para a senha de saída. Aqui, no caso, também coloquei um vídeo em inglês. E, no final, mostrava aqui outro número 5. E, no final, de posse de todos os números, ele tinha que digitar aqui nesse teclado os números que ele anotou para poder sair da pet shop. Aqui, sempre com motivos, né, de uma pet shop. E até um dia, se os senhores quiserem, nós podemos marcar um encontro para eu apresentar como eu faço esses jogos no PowerPoint, né? Se quiserem, eu estou à disposição para mostrar como eu faço esses jogos no PowerPoint numa outra ocasião. Então, esse jogo terminou aqui com parabéns e esse foi o meu escape room. Aqui já foi uma aula que eu preparei para uma aluna mais velha, uma aluna da 5ª série. Olá, Leonor, como vai? Hoje é dia da matemática. Clique no quadradinho que está na mão da menina. Então, também sempre apelando para uma abertura interessante. Nesse jogo, eu já fiz também uma sistemática diferente, por tratar-se de uma aluna mais velha. Ela respondia a questão e depois ela clicava em cima da figura para ver se a resposta dela estava correta. Esses jogos eu tanto usei em sala de aula, no qual, entre uma questão e outra, também ensinava mais alguma coisa sobre a teoria ou aplicava mais um exercício similar àquele que foi apresentado, como também, muitas vezes, eu preparava um arquivo similar a esse e dava para o aluno fazer em casa posteriormente. Então, aqui era um exercício que sempre era feita a questão e poderia conferir a resposta depois, como também tinha a possibilidade de marcar a resposta diretamente. O Rocket já é um jogo que eu fiz com mais recursos, né? Apelando também para o audiovisual, em que eu fiz também no PowerPoint um console, né, de um foguete, investindo, né, no elemento audiovisual, em que o aluno ia aqui, clicando como se estivesse operando o painel de um foguetão e tendo que responder questões para poder progredir no lançamento e na sua viagem espacial. Então, aqui, ele, quando estivesse pronto para o lançamento, clicava aqui nesse teclado a resposta de 27/3, e aí, então, ocorria o lançamento da aeronave. Repare que os visores, né, de combustível, altímetro, eles se movimentam, tudo isso para dar uma sensação de estar realmente viajando na nave espacial. E para progredir nessa viagem, ele vai ter que responder algumas questões, no caso de matemática, mas pode ser utilizado para qualquer outra disciplina. Então, após o lançamento, aparece que a aeronave está em voo, tudo normal. E que, para prosseguir, tem que responder uma questão. Um número par mais um número par, e ele tem que marcar aqui nas opções a resposta certa. Marcou, passa para outra fase. E também, à medida que a viagem vai acontecendo, a quantidade de combustível no painel, ali no visor de combustível, vai diminuindo.
Wrong answer. No caso dele marcar uma resposta errada, ele recebe essa resposta, e no caso da resposta certa, ele passa para a etapa seguinte. No caso, o combustível está acabando, como pode ser visto aqui no visor de combustível, ele pode parar o alarme teclando na tecla de alarme e responde a questão para poder abastecer a aeronave. Então, combustível novamente vai para a indicação de estar completamente cheio. Aqui ele manda apenas apertar no botão vermelho para prosseguir. E vamos lá, mais uma questão, ele vai progredindo na viagem. E, no caso aqui, eu terminei, continuamos na próxima semana. Então, também é um exemplo mais bem elaborado, que pode ser usado. No caso aqui, eu usei, né, numa aula com apenas um aluno, fica mais fácil, mas também podem ser utilizados numa sala de aula, os alunos vão respondendo como um trabalho de casa. Esses jogos podem ser feitos no PowerPoint, no Google Slides, no Keynote da Apple, mas eu também fiz alguns jogos, vamos dizer assim, no tabuleiro, utilizando papel e tesoura, como foi esse aqui, Os Piratas da Matemática. Eu fiz um tabuleiro de papel, fiz o barco, fiz as ilhas, atrás do tesouro, de cada peixe, de cada ser marinho, tem uma questão de matemática a ser respondida. Eu sempre gosto de usar as coordenadas, vocês podem ver do lado esquerdo, ABCD, em cima 1, 2, 3, que também é uma matéria, um dos assuntos que normalmente eu ensino na matemática. E também, nesse jogo, o tabuleiro, no final da aula, ele é descartado, porque eu vou escrevendo em cima dele, nós vamos criando situações, desenhando peixes e outras coisas. Então, é um jogo que ele só serve para ser utilizado em apenas uma aula. Às vezes, também eu uso o origami para ensinar alguma coisa sobre área, perímetro. Eu vou fazendo, por exemplo, vou construindo um barco de papel, um dragão de papel, e nós vamos calculando o perímetro, vamos observando a figura geométrica que foi formada, e assim a aula vai sendo realizada. Uma outra experiência, também tive de sucesso, foi a pista de treinamento para cães. Esse jogo já pude aproveitar várias vezes, porque ele não é descartado no final da aula, em que eu fiz vários cãezinhos, então a criança escolhe os 3 cães que ela quer que participe daquele jogo, ela dá nome para cada um daqueles cães, e os competidores são os cães, mas quem responde as respostas para cada um dos cães é a criança. Então, vai sendo jogado o dado, o cão vai andando, se o cão acerta a resposta, ele anda mais 2 casas adiante. E em cada casa tem um sinal de mais, menos, multiplicação, divisão ou unidade de comprimento. E assim também a questão pode ser adaptada conforme o nível de conhecimento da criança. Também uso o sistema de coordenadas para perguntar: o cão agora está em que coordenada? E a criança fala B3, e assim também enriquece o conhecimento. E agora vou mostrar alguns casos de insucesso, onde fracassei com meus objetivos. O primeiro foi no meu estágio, que eu fiz quando eu estava sendo capacitado como professor de matemática. Eu fiz uma aula que era complementada com um vídeo no YouTube. Na escola onde eu dava aula, onde eu fazia estágio, nos corredores da escola era comum colocarem cartazes. Então, eu fiz um cartaz sobre a aula de faturação e comentei na aula que depois os alunos poderiam ver aquele cartaz que eu fiz no corredor, que também serviu para todos os alunos da escola, e poderiam acessar um vídeo que estava no YouTube. E, até hoje, só quem viu esse vídeo foi eu, porque eu conto lá pelas visualizações, ninguém viu o vídeo, nem alunos, nem professores da escola, ganhei nenhum curtir, mas o pior não foi nem ganhar um curtir, foi ninguém viu. Eu controlo pelas visualizações que ninguém viu aquele vídeo. E eu posso culpar os alunos pelo desinteresse? Não. Foi eu que fiz, eu que apresentei esse vídeo de uma forma errada. De modo que foi um vídeo que só serviu para mim, infelizmente. Outro caso de fracasso foi um escape room que eu fiz em tabuleiro para um aluno aqui em Aveiro, em que era a situação, o contexto era uma pizzaria, e ele tinha que entrar por uma porta e vencer etapas, vencer questões de diversos assuntos que eram apresentados aqui
nesses cartões, que os senhores podem ver, e ele ia progredindo no tabuleiro à medida que ia acertando as questões. Então, ele entrava aqui por essa sala, ia vencendo aqui as etapas para passar de um cômodo para outro, né, de um compartimento para outro, ele tinha que acertar uma questão. Isso foi sendo feito e ia correndo tudo bem. Até que, quando chegou aqui nessa etapa, essa porta era uma porta falsa. Ele não podia passar para o compartimento seguinte. Ele tinha que retornar e descobrir que aqui, embaixo dessa parte aqui, desse papel, tinha uma passagem subterrânea para o compartimento seguinte. Então, criei isso como uma dificuldade do jogo. E, normalmente, eu aplico os jogos, o comentário aqui do meu filho, como um primeiro teste. E tinha sido satisfatório. No entanto, quando esse meu aluno descobriu que teria que procurar uma outra saída, ele simplesmente não quis mais jogar. Ele tomou uma postura reativa, ficou muito chateado, se sentiu enganado pelo jogo, quando a ideia era apenas criar um obstáculo e não enganar o aluno. Mas talvez eu não tenha avaliado bem o aluno, enfim, não deu certo nesse jogo. E o triste é que esse jogo, por essas portinhas aí irem levantando, ele só serve para ser aplicado uma vez, porque depois que ele está amassado, não dá para usar de novo. Ou seja, eu perdi horas fazendo um jogo que não serviu para usar nem meia hora de aula. Com isso, eu aprendi também que o erro faz parte do aprendizado, né? Nas nossas experiências, não podemos desanimar quando alguma coisa sai errada. Pelo contrário, temos que pegar o ensinamento que vimos. Então, ao terminar essa minha apresentação, gostaria de apresentar essa frase de Proust. A verdadeira jornada da descoberta não está em buscar novas paisagens, mas em ter novos olhares. E esse foi o meu olhar, ou talvez o nosso olhar, porque meu filho sempre tem me ajudado, sobre os games em educação. Nesse QR Code, ou nesse site, azvdo.xyz/jornadas, eu apresento todas as